fiquei muito assustada. Olhe para mim. Não tenha medo. Se acalme. Se acalme. Você está bem? Nós não vamos deixar ela fazer nada. Não tenha medo. Eu estou aqui. Vamos embora, está bem? Venha. Que raiva dessa cena. Fala aí, noveleiro, como é que vocês estão? Pensa numa novela que você sente muita vontade de assistir. Você se empolga com a sinopse da história, aquela história de novela romântica, maravilhosa. Pode ser no mexicana, pode ser turca, pode ser colombiana ou até brasileira. Mas você se envolve ao ler, ao ficar sabendo de como é a história dessa novela. Ainda mais quando os protagonistas são aqueles protagonistas chamativos da trama. Mas aí existe o tal spoiler, aquela palavrinha mágica, que na verdade o spoiler, ao mesmo tempo que ele é uma coisa boa, ele é uma coisa ruim. Mas aí fica a critério de você, noveleiro. O que você acha? O spoiler é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Pra mim, na maioria das vezes é uma coisa boa, mas às vezes, dependendo da trama que você tá gostando, tá empolgante, reviravoltas, cenas maravilhosas dos casais protagonistas ou casal protagonista, aí não é bom você ficar muito querendo saber o spoiler da série ou novela. Mas quando é um spoiler que vai te salvar de perder o seu tempo, aí sim vale a pena dar ideia, né? Dar créditos pro spoiler. E nesse vídeo, é claro que eu amei saber o spoiler dessa novela turca Safi. Gente, pensa numa novela que começa eletrizante, reviravolta não, né? Reviravolta ao longo da trama, mais uma novela chamativa, os protagonistas chamativos, aí me colocam aquela trama maravilhosa que vai te envolvendo, e eu fiquei nesse caminho aí, mas de repente quando eu fui ver o spoiler, só decepção. Mas fica aqui no final do vídeo, vamos assistir um pouquinho sobre esse casal protagonista que é Safi é o nome da história, né? Que é a chata da Feray, mais o Yaman, mas aí chega aquele galã com um lado sombrio, um lado sedutor, sei lá. Eu sei que o personagem Atés merecia os créditos dessa história, mas vamos assistir aqui um pouco sobre essa trama para você que não conhece. Que novela é essa? Vamos lá? Tudo bem. Eu também não estou bem. Eu estou casado. Yaman e a chata da Feray. Por favor, me perdoe. Blá, 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 blá. Eu nunca vou perdoar você. Tudo vai passar. O Atés, gente, coitado desse aí. Me lembro da sua mãe. Ela era uma mulher linda e gentil. Eu vi você entrando aqui quando eu passei. Você não parecia bem, então... Aconteceu alguma coisa, Feray? Você ainda não se cansou dos meus problemas. Aconteceu, ela tá desonrada. Eu não quero incomodar você. O que ele fizer, eu farei bem pior. Vamos ver o que ele vai fazer. Então, pode se casar com outra Que pessoa. cínica essa Feray, gente. Nós não temos intimidade. Eu também não conheço você, Feray. Mas isso não é um grande problema. Eu não sou um homem oportunista. Eu não quero me aproveitar da situação difícil. Não se preocupe. Essa é a nossa melhor solução. Se nesta situação, eu pediria para você se casar comigo. Só para o seu pai não sofrer com o que está fazendo aqui. O que você está fazendo aqui? Eu não vou responder essa pergunta. Eu quero saber. Você não pode saber. Você não pode A perguntar. cara dela. Então é assim. É você desistir desse casamento e voltar para os Estados Unidos. Mas vê o chato do Yaman. Ui. Eu não gosto disso. Eu estou brincando. O que foi, Feray? Aconteceu alguma coisa? Não. Não aconteceu nada de ruim. A Semile ficou sabendo que o Cetim não me deixou ir para Istambul. Ela disse Por que quê? vai cuidar do Conta meu pro pai. E Atés. conversou com o Cetim. Primeiro eu aceito, depois eu recuso. Eu não quero que
pense que eu sou uma indecisa, por favor. Não, eu não acho isso. Eu só acho que está confusa. Eu não posso seguir mentindo para todos aqui. Você já tem um bebê sem pai. Pra você que tá aqui boiando na maionese, nadando, não tá entendendo nada, Safi é uma novela turca, que na verdade, essa personagem que é a Feray, ela desde criança, desde a infância, ela e a família dela moram na casa do personagem Yaman, o primeiro sem graça do início das cenas, dos minutos desse vídeo. Quase não sai. Eles se amam desde a infância e blá blá blá. Só que ela cursa a faculdade e ela quer se formar primeiro antes que ele fale, né? Peça a mão do pai dela para eles se casarem, né? Mas ele acha que a família não vai aceitar, mas ele não tá nem aí, que eles se amam, blá 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 blá. Só que aí o que acontece, né? Os destinos das reviravoltas, que eu achei interessante essa parte da história, né? Que tem um Chatonil lá já até esqueci o nome do outro lá, é Faruk? Esqueci o nome do outro lá. Um abusadinho lá, ele tenta, né, abusar ali, né? Tenta roubar um beijo da Feray. E aí o Yaman, para proteger ele, dá umas lanhadas nele. E resumindo a história, esse abusado aí, que eu já até esqueci o nome dele, gente. Ele chega na casa do Yaman para tirar satisfações com uma arma e bababá, bababá. E aí o irmão dele, que é o Okan. O Okan vai lá e tá com um treco na cabeça desse palhaço aí, né? Que ele também perturbou, foi lá na casa do Yaman. Mas, enfim, eles pensam que ele morreu. Aí enterra no lago. Talvez você conheça essa história dele. Comenta aqui se você já assistiu Feray por aí dublado, que eu já assisti, hein? E aí, pra resumir a história, uma das vilãs da trama, né, que é a Semile, tá vendo tudo, ouvindo tudo, então ela descobre não, ela tem esse segredo nas mãos para poder encurralar ali o Yaman e o Okan, que é o irmão dele. Então ela tem inveja, né, da Feray, ela é a madrasta da Feray, então por ela saber que a Feray tem envolvimento, tem um relacionamento às escondidas com o Yaman, o que ela faz? Vai lá e começa a ameaçá-lo para ele poder casar com a filha dela, que é a chata da outra lá, que eu já até esqueci o nome, aquela autona lá, a Lena. Então a Semile obriga, né, o Yaman a casar com a filha dela, a Lena, que ela ama ele. E aí, enfim, ele vai casa. E no início da trama aparece um incêndio, porque a Feray, né, ela sem entender o porquê que o Yaman desiste do amor deles dois, que ele vai se casar com a meia-irmã dela, né? E aí ela taca fogo na cabana e aparece o grande personagem da trama, que é o Atés, gente. O Atés é irmão mais velho do Yaman. Então ali por obra do destino e ocasiões também da história da trama, ele salva ela desse incêndio e ele começa a proteger ela e descobre que ela está grávida de um homem que enganou ela, mas esse homem é o irmão dele, que é o Yaman. Mas aí começa o rumo da história, o Atés chega na história para dar um rumo, para dar um boom, e você acha que a Feray vai se apaixonar pelo Atés, e não é nada disso, fica uma coisa chata, a história começa muito bem. Já falei demais aqui, gente, mas eu fiquei indignada com essa novela, porque ela tem uma capa chamativa, tem uma história chamativa, uma história diferente. Não é uma novela tão grande, uma novela, se eu não me engano, com 93, deixa eu dar uma olhada aqui, 93 capítulos, se eu não me engano, 80 alguma coisa. E você pensa que a Feray vai se apaixonar por ele, mas não, ela não se apaixona por ele, mas ela pede ajuda pra ele. Eu fiquei indignada com essa novela, não gostei, faço um protesto aqui. Você que tá aí querendo assistir Safi, vai sabendo que no final a Feray não fica com a Atés. Vamos continuar assistindo aqui. Ventre, você vai mentir pelo resto da vida. Não ser difícil dar à luz ao bebê em outra cidade, mas será difícil escondê-lo de todos. Ela não sabe o que quer. Já começa por aí. Ai, gente, o Atés é um príncipe. Mas mentiu. O Atés deu um caminho para ela, deu um norte, deu uma luz no final do túnel para Feray, e ela foi muito ingrata com ele, né? E aí, no decorrer da trama, ele vai descobrir quem é o pai. Quem é o pai do filho da Feray? Que ela tenta falar para ele, mas não consegue durante alguns capítulos. Mas aí, quando ele descobre da pior maneira. Aí, querido noveleiro, o homem
não vai deixar barato. Mas vamos assistir aqui. O que aconteceu? Ela ia me destruir. Esse trecho aqui, ó. Aquela mulher. Ela queria matar o meu bebê. Esse trecho aqui me irrita bastante, porque quando eu assisti esse trecho, eu pensei, caramba, escolhi a novela turca certa para maratonar. Mas aí eu me irritei. Por quê? Porque nessa cena aqui dá a sensação que ela vai se apaixonar por ele, porque ele deu a possibilidade de ser o pai do bebê dela, de dar um nome para ela não ficar desonrada, que ela está desonrada por causa do Yaman. Mas aí ela pede ajuda a ele, então ele vai lá e diz que vai ajudar ela, que vai se casar com ela. Mas aí fazer o quê? Ele se apaixonou por ela e aí ela já começa a dar o pé para trás e vê Yaman, e aí aquela coisa toda, e Yaman começa a ficar tóxico, começa a ficar chato, porque ele fica enciumado, né, por ela estar casada com o irmão dele, morando na mesma casa. Mas aí no dia que a Feray ela é obrigada a casar com a Tess, porque ela sabe que é uma possibilidade melhor para ela e pro bebê. Mas no dia que ela casa, que ela descobre que o Yaman foi envolvido, né, na tramóia da Semir, né, de ser ameaçado, né, para poder casar com a filha dela. Mas assim, essa novela tem muita coisa, muita coisa não, assim, a forma do enredo da história um pouco, a música sonora, as imagens, o personagem da atriz, o look da atriz, tem roupas, o look dela, algumas roupas são da Heian de Erkai, então assim, pra mim, fez muito lembrar de Erkai, então eu comecei a me envolver na trama, mas aí é totalmente ao contrário, né, porque ela assim, a Feray foi sacana com a Tess, né, mas vamos assistir aqui. Pare de chorar. Olha só, ela pedindo ajuda pra ele. Ela não pode mais. Essa cena é linda. Agora eu concordo com mas você. Depois você se irrita. Não consigo lutar sozinha. Eu fiquei com medo, muito medo. Eu fiquei muito assustada. Olhe para mim. Não tenha medo. Se acalme. Se acalme. Você está bem? Nós não vamos deixar ela gente, fazer que nada. Tess. Não tenha medo. Eu estou aqui. Viu como ela é sacana? Está bem? Venha. É uma novela muito boa nos primeiros capítulos, mas quando você vê que a Feray não vai se apaixonar pelo Atés, aí, pra quem gostou do Atés e Feray junto, amore, não continua assistindo o Safi, porque você vai se irritar, porque eles não ficam juntos, ela volta pro Yaman, mas é aquela coisa, né, começa a ter aquelas misturas de situações ali, e o Yaman com raiva, fica descontando nela, fazendo terror psicológico nela, e ela não pode falar que tem um filho com o Yaman, não pode falar pro Atés, mas aí quando esse palhaço Borá, quando esse Borá aparece, né, que ele acorda do coma, que é uma confusão só. Mas assim, quando ele acorda, aí ele volta assim, né, se melhora, então ele volta com tudo pra se vingar, né. Então assim, é uma trama que entregou muito bem a narrativa da história nos primeiros capítulos, mas quando vai se desenrolando é só decepção, gente. Porque eu esperava que a Feray se apaixonasse, ficasse aquela cena dela dividida entre dois amores, dois irmãos, porque assim, a trama é assim, né? Uma mulher que é apaixonada por um irmão, mas vai se casar com o irmão mais velho, mas ela vai ter aquele triângulo amoroso, mas não é nada disso de triângulo amoroso, porque ela não chega a se apaixonar por ele, ela tem só gratidão e depois ela é uma ingrata. Mas comenta aqui se você já assistiu Safi, essa novela turca de 2023, que já foi exibida pelo Zap Novelas. O Zap Novelas, que canal bom, que só chega coisa boa, mas essa novela não é boa não. Mas comenta aqui se você já assistiu Safi, se você gosta do casal Yaman e Feray, ou se você, que nem eu, noveleiro, que preferia que o Atés ficasse com a Feray. Comenta aqui, hein? Quero saber.